Nós estamos com a nossa quarta de fé, com a série de mensagens O que você honra, você atrai. Amém? Quantos aqui estão buscando algo de Deus? Glória a Deus. Eu tenho buscado muito de Deus, mas não para minha satisfação pessoal. Eu tenho buscado de Deus para que eu possa entender mais do propósito que Deus tem para a minha vida, mais sobre o meu chamado, mais sobre o meu ministério, mais no que eu posso fazer pela obra de Deus, pelo reino de Deus. E quando você busca isso, você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Você começa a buscar em Deus respostas para a sua vida, de algumas coisas que você de repente precisa se sintonizar, precisa se situar, o que você de fato precisa contribuir para o reino de Deus. E você pode ter certeza, Deus ele conta com a sua disponibilidade, ele conta com o seu compromisso, ele conta com o sacrifício que você faz com o seu tempo disponível em servir na casa de Deus. Então você pode ter certeza que quando você honra ele, ele não deixa de honrar a sua vida, amém? Glória a Deus! Coloca para mim, por favor, 2 Reis, capítulo 4, o verso de número 8. Segunda Reis, nossa, pastor mesmo, lendo na Bíblia até, olha para você ver. Diz assim o texto, ó. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele? Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? Muito se fala desse texto sobre o milagre dessa mulher. Se você correr esse texto, esse mesmo capítulo mais adiante, você vai ver que o filho dela, já grande, vai ter encontro com o pai, sente uma forte dor de cabeça, e adoece e morre. E essa mulher desesperadamente manda buscar Eliseu, fala para ele: poxa, eu não te pedi um filho, mas você me deu, agora resolve esse problema, mais ou menos assim. Resolve essa bucha aqui. Mas eu não quero falar com você sobre este milagre. O milagre aconteceu, o filho dela aconteceu por causa de uma coisa: honra. Tudo começou na vida dessa mulher por causa de honra. Então eu não quero falar sobre o milagre, mas eu quero falar sobre a honra que essa mulher teve com esse homem de Deus. Sobre o cuidado que ela teve com relação àquele homem de Deus, a um profeta. Nós estamos na série de mensagens. O que você honra, você atrai. E essa mulher, ela teve um resultado ao qual ela nem imaginava. Mas a honra dela fez com que ela tivesse um resultado da parte de Deus que aos olhos deles seria impossível. Consequentemente, o resultado tornou-se em 2 milagres. Tanto o milagre dela ter um filho, quanto o milagre de, depois da morte do seu filho, trazer de volta a vida.
Quem aqui quer ter uma experiência de Deus a partir da sua honra, a partir da sua entrega? Levanta a mão. Glória a Deus. Então, estamos no lugar certo aqui, que eu também. Quero dizer para você que nessa noite, através daquilo que nós vamos aprender, Deus vai derramar uma unção extraordinária, ao qual você vai honrar, e toda a sua honra vai ser revertido numa colheita extraordinária da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Quero compartilhar algo com vocês sobre a honra. Vamos entender um pouco do que é a honra. Primeiro, a honra ela significa valorização. Das características da honra é valorizar. Quando você valoriza uma pessoa. Quando aquela pessoa faz algo por você, que você reconhece, você valoriza aquilo. Você demonstra honra através da valorização. Apreciação. Às vezes você aprecia uma pessoa pelo caráter dela ou pelas conquistas dela e você honra aquela pessoa, você honra o que você comenta daquela pessoa, as coisas boas que ela fez, você tem um apreço por aquela pessoa, você honra a vida dela. Uma estima, um amigo de longa data, uma pessoa muito querida que passou pela sua vida, você estima por aquela pessoa, é uma característica de honra. Reverência. Normalmente, quando você tem uma pessoa, uma autoridade, ao qual você também tem, você entende o valor daquela pessoa, a estima que você tem, e você tem uma reverência por aquela pessoa. Você entende que a sua posição, mesmo estando abaixo, num nível social, você reverencia porque você entende o que aquela pessoa representa na sua vida. Honrar alguém é você ter a alta consideração pela pessoa. Não é simplesmente um agradecimento. Você tem um sentimento dentro de você que corresponde a você honrar aquela pessoa. É enxergar alguém como precioso, importante. Então, às vezes, pessoas passam pelas nossas vidas de uma forma que aquela ação que ela fez por você pode significar, sim, em uma honra muito grande pela vida dela. Mas, às vezes, um simples obrigado, e está tudo bem, isso não está errado. Mas, em se tratando do nosso caso, como honra, como aquilo que nós honramos, nós atraímos, eu quero me aprofundar mais nisso daqui. E hoje em dia nós vemos que tem muitos casos onde a cultura dessa honra, ela está deturpada. Você vê como que a honra nos dias de hoje, ela está tendo uma conotação que ao longo do tempo ela foi se perdendo, ao longo do tempo os valores da honra foram se perdendo, ao qual a desonra ela está florescendo de uma forma como se fosse tudo normal. E as pessoas acabam esquecendo que existe um peso da desonra também, principalmente para nós cristãos. Para nós tem um peso muito grande a desonra. Lá fora, ela é tratada do jeito que eles acham que é conveniente para eles. Mas para nós temos um entendimento diferente. Nós temos uma base diferente. Nós temos a palavra de Deus que nos dá uma base ao qual nós já sabemos o que é honrar, o significado que tem da honra, esse princípio de honra que eu acredito que para o reino de Deus, ele é um pilar fundamental para o reino de Deus, a honra. Então não tem como a gente trabalhar no âmbito cristão com desonra. Isso daí, para a nossa vida, tem que estar descartado. E você vê que hoje em dia, essa deturpação, ela reflete na sociedade. Você vê filhos que não honram mais os pais. Você vê pais que também não honram mais os filhos. Os dois lados da moeda. Não é somente um lado. Não, tem os filhos que não honram os pais e tem também os pais que não honram os filhos. A gente vê quantos casos, a gente vê até na televisão que tem um fim trágico. A gente vê que isso daí não tem nada de honra, não tem nada de consideração. Autoridade. Quantas pessoas hoje em dia tratam a autoridade, seja ela em qualquer âmbito, não só cristão, no âmbito eclesiástico, vamos dizer assim, mas na sociedade. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher ofendendo um policial. Olha, como pessoa, você já não deveria nem falar do jeito que essa mulher falou, como pessoa. E ainda mais como uma autoridade. Por se tratar de uma mulher, e alguém filmando, obviamente, esse policial não pôde tomar as ações devidas.
Teve que ficar ali aguentando aquela baboseira. Mas é um caso grotesco, mas quantos casos a gente não vê onde autoridades são desonradas? E não é somente policial. Um professor dentro de uma sala de aula, ele é uma autoridade, amém? Essa autoridade, hoje a gente vê o quanto que tem se perdido de respeito, de falta de honra por aquele profissional que dedica a sua vida para poder ensinar, para poder educar os nossos filhos, educou a nossa vida. Eu ainda sou do tempo que eu tomei puxão de orelha por causa de não fazer as coisas dentro da sala de aula corretamente. E cheguei em casa e tomei na outra orelha também. Foi de um lado da professora e do outro da minha mãe. Não adiantou chorar. E hoje em dia, é bem explícito isso, o como as crianças chegam em casa, mãe, a professora me xingou. Aí vai a mãe junto com o aluno e bate na professora, agride verbalmente e toma medidas que a gente fala, meu Deus, como que isso deturpou, como que mudou a figura, né, da autoridade? Então a honra não é somente a autoridade no que diz a um policial, e sim qualquer tipo de autoridade. Dentro de igreja, fora de igreja, ou seja, a autoridade ela é constituída por Deus. A gente vê na política, né, independente de, não estou falando da política em si, mas, quer dizer, não na questão partidária, mas a gente vê o como que tem mudado a questão da honra à autoridade. Em 2014, quando teve o famoso episódio do 7-1, quem se lembra deste episódio trágico? A gente lembra muito bem do 7-1, mas vocês lembram como que a Dilma foi ovacionada naquele estádio? O estádio inteiro vaiando uma autoridade. Não quero dizer, não estou defendendo nenhum partido, muito menos o dela. Mas olha para você ver como que é a questão da honra. Então já não é de hoje que essa questão é tratada. A questão de honra da autoridade, muitas vezes nós mesmos acabamos ferindo alguns princípios. Se você não tem poder para mudar, ore por aquilo, ore para que aquilo melhore. É muito melhor do que a gente querer criticar de uma forma ao qual a gente vai ofender aquela pessoa ou ferir os princípios de honra da pessoa. Então isso daí tem se deturpado no âmbito geral. Só que a desonra ela tem se tornado muito comum nos dias de hoje. Aqueles protocolos que a gente tinha antigamente, né, de educação, tem se perdido, de senhor e senhora, tem sido substituído por, e aí, cara, como é que você está, beleza? Não tem problema você ter uma certa intimidade, mas a gente precisa tomar cuidado, porque em alguns ambientes o protocolo é necessário. Esse dia eu estava entrando no elevador, tinha uma senhora de idade, a galera entrou com tudo e não tinha senhora, simbolicamente tinha, né? Fisicamente tinha, mas o pessoal, ninguém deu a vaga a ela prioritariamente, porque ela era de mais idade ali no lugar. Então, assim, eu fico observando como que em pequenos detalhes a gente vai deixando com que a desonra seja alguma coisa natural na nossa vida. E não é. A gente precisa voltar a alguns costumes, alguns bons costumes, para que ela seja prática na nossa vida. A honra ela é capaz de ser proposital. A gente pode provocar a honra. E a gente vai ver isso daí um pouco mais para frente. A gente pode criar esse ambiente de honra, né? Na verdade. A gente criar, construir. Abrir a porta para a esposa, os homens, né? Abre a porta para a esposa, gentileza. Isso você vai criando um ambiente de honra. Você vai deixando dentro da sua casa um ambiente mais agradável. A honra, ela traz isso, ela traz benefício para a nossa vida. Uma pessoa, você dá uma licença, você tratar com respeito, não vai mudar nada na sua vida, pelo contrário, vai acrescentar cada vez mais. Eu até brinquei, sexta-feira passada, a Isabela e a Marilda foram me buscar no trabalho e eu comprei uma lembrancinha para cada uma. Entrei dentro do carro e falou, louco, o que aconteceu? Eu falei, nada. Só trouxe para você aqui. Para a Isabela eu dei um negocinho que ela gosta, para a Marilda um outro negocinho. As caras assim, eu não sou bobo, né? Eu estou subindo o nível da minha filha. Vou subir a régua dela. O cara que vai chegar vai ter que honrar muito bem a vida dela, ué. Se eu estou honrando a mãe dela e estou honrando ela, obviamente que ela vai ter que entender o que é uma honra, o que é um homem cuidar bem. Então a gente consegue criar ambientes de honra. Não é alguma coisa que a pessoa coloca um estereotipo, coloca uma figura, né, de que honra pode ser, de repente, algo fora de época, está ultrapassado. Não, a honra ela é presente na nossa vida.
E se a gente deixar que isso se normalize, a desonra, ela vai tomando uma proporção que a nossa sociedade vai estar um caos daqui a pouco, inclusive no meio cristão. E eu não estou falando aqui para a sociedade, eu estou falando para cristão. Amém? E mesmo que esteja alguém aqui que não faz parte desse contexto, ele precisa entender que existe uma diferença da palavra de Deus. Senão a palavra de Deus nunca vai surtir um efeito de mudança. E a palavra de Deus, ela transforma. Quando você começa a entender os princípios, ela transforma. E automaticamente a honra começa a ser gerada em nós. Amém? A honra, ela é tão importante que existe crime contra a honra. Existe um crime contra a honra. Um não. Eu puxei 3 aqui. Calúnia é crime contra a honra. Quando você fala mal de uma pessoa, quando você inventa mentira de uma pessoa. Injúria, quando se trata de questões raciais, é crime contra a honra, você está desonrando uma pessoa. Difamação, são crimes contra a honra. Passivo de penalidade. Recentemente a gente viu no STF, um deputado que falou mal de uma autoridade lá, de um juiz, de um ministro, ele foi preso. Não teve boi para ele não, foi preso, vai ser preso. E está essa briga que a gente está vendo, acompanhando na TV. Mas difamou, injúria, ele foi lá na lei e buscou. É passivo de crime sim. Mas no nosso meio eclesiástico isso não acontece. No nosso meio não. Se vocês falarem mal de mim, eu vou falar assim, poxa, eu vou processar um irmão que falou mal de mim? Eu vou pegar um advogado, vou pagar um advogado? Não. Para nós é diferente, para o cristão é diferente. A gente começa a agir de uma outra forma. A gente releva, porque se você tem certeza de que você não é nada daquilo que estão te acusando, nada do que estão falando mal da sua vida, se você está tranquilo com isso, o que a gente faz? A gente releva, perdoa e entrega na mão de Deus. Deixa que a justiça de Deus faça. E não está errado. Porque se todo mundo for falar mal de alguém, a gente querer contratar um advogado para querer entrar na justiça, para processar a pessoa, você imagina como que a gente vai estar daqui uns dias? Você vai estar perdido, aí vai estar as pessoas degladiando dentro da igreja, vai sair na porrada. Não. A gente não precisa tratar a desonra, a nossa posição diante da desonra, da mesma forma que a sociedade lá fora ela aplica. Nós podemos tratar diferente. Primeiro, não desonrando, e segundo, agindo de uma forma diferente. Perdoando, mostrando para a pessoa e ensinando que a desonra não é o caminho correto ao qual ela deve seguir, e isso vai trazer uma consequência muito grave para a vida dela. A desonra é algo muito sério, muito sério. A Bíblia ela tem vários exemplos de desonra, mas eu quero compartilhar com vocês um aqui, para vocês verem o tamanho da responsabilidade que é a desonra e a consequência que a desonra pode trazer. Se a gente não entender o que é o mal, o que isso pode causar de mal na nossa vida, não vai adiantar nada eu falar das consequências, do que a gente pode fazer de bom para combater o que é mal. A gente tem que saber o que é ruim. Se de repente nós não estamos fazendo, e não é o caso do que eu vou ler aqui, que é um caso bem extremo, mas que é um caso de desonra, mas a desonra ela traz consequências graves, não só para nós, mas para a nossa geração também. E isso pode se alastrar. Coloca para mim, por favor, Gênesis, capítulo 9, verso 18. Olha só para você ver esse episódio que aconteceu aqui. Diz assim, ó. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Teve um reset, né, do dilúvio. Deu um reset, agora vamos começar de novo. Começou por esses 3 camaradas aqui, ó. Noé, sua família e esses 3. E fala, né, a partir deles, a terra começou a ser povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem
e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã. Olha para você ver. Ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoou o neto. Maldito seja Canaã. Escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Sem, e seja Canaã seu amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Olha para você ver como que a desonra trouxe uma consequência para Cã. Algumas traduções, né, no Antigo Testamento ali, algumas versões chama de cão, mas vamos deixar Cã que está melhor para ele, cão é pesado. Mas olha só para você ver, a consequência que isso trouxe de uma desonra. Ele sai para tirar, né, no nosso linguajar, foi dar uma zoadinha no pai, chegou lá para os irmãos, o que os irmãos fizeram? Opa, os dois vieram de costa, cada um colocou ali o manto para cobrir o pai e vieram de costa para não ver. Muitas vezes, nós deixamos que a intimidade, ela rouba a honra nossa. A intimidade, ela pode honrar a nossa honra, pode roubar a nossa honra. Ele se achou no direito, é meu pai, não tem problema nenhum. Não, meus amados. E muitas vezes nós no dia a dia deixamos que essa intimidade, ela acaba roubando a nossa honra. O fato de você ter intimidade com alguma pessoa, de repente no seu trabalho, você tem uma certa intimidade com o seu patrão. Muitas vezes o filho com o pai, ele tem uma certa liberdade que ele acha que aquilo ali ele pode fazer o que ele quiser. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A honra é um caso sério. Tanto para que nós possamos preservar a honra, como a desonra ela pode trazer uma consequência muito grande para a pessoa. Cuidado com a honra e cuidado com a desonra. Abomine a desonra da sua vida. Procure sempre praticar aquilo que corresponde com os princípios que nós aprendemos, com os princípios da palavra. Se você vê que aquilo ali de repente vai ferir algum princípio, você pode ter certeza que se você já tiver alguma dúvida e não é uma coisa boa, já nem faz, porque isso daí certamente pode trazer alguma coisa negativa para a sua vida. A liberdade, muitas vezes com a pessoa, pessoas que têm muita liberdade com a outra, acabam esquecendo a posição. Eu já vi isso daí acontecer muito no trabalho. Supervisor, uma vez teve um evento lá, na empresa que eu trabalhei, tinha churrasco lá, o pessoal que bebia, tinha bebida. Rapaz, chegou um rapaz lá, como diz a turma, queimou a largada, mas bebeu tudo que tinha direito, começou a falar um monte de coisa, começou a falar do supervisor. E olha para você ver como que aquilo pode trazer uma consequência negativa. Primeiro, que ele já ficou mal visto com todo mundo. Segundo, que na primeira oportunidade ele foi ver a rua mais cedo. Foi mandado embora, sim, depois. Mas por quê? Não mediu a consequência daquilo ali. Ele achou que a intimidade de estar no ambiente, mesmo que fora do trabalho, ele podia fazer o que ele quisesse. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E em todos os ambientes nós lidamos com autoridade, nós lidamos com pessoas que estão numa posição acima de nós, ou mesmo diante dos irmãos, um do lado do outro. Às vezes a gente acha que a honra é só para aqueles que estão acima. Não, a honra é para todos os âmbitos. Seja a pessoa, pode entrar uma pessoa numa condição precária, só por causa disso nós vamos desonrar essa pessoa? Nós vamos humilhá-la? Nós vamos tratar mal? Não, muito pelo contrário. Da mesma forma, ela tem que ser tratada. Eu estava lembrando um exemplo que eu dei até lá em Cruzeiro, sobre essa questão de honra. Aqui em São José é um pouco difícil, mas talvez a gente conheça, tem conhecimentos em cidades que são menores, e eu vou tirar a base pela cidade da Marilda, que é uma cidade pequena. Lá, as pessoas são muito conhecidas pelo sobrenome. O sobrenome tem bastante peso no lugar. Fala, o fulano é da família tal, ciclano é da família tal.
sempre tem essa referência da família. E quando uma pessoa dessa família, ela comete alguma coisa errada, se envolve com droga, se envolve com coisas ilícitas, com roubo, seja qual for o envolvimento dessa pessoa, o que é a primeira coisa que o restante da cidade fala? Ah lá, está desonrando o nome da família. Ele não está honrando o nome da família. Talvez você já deve ter ouvido alguma história desse tipo. E isso acontece muito. É a referência daquela família, da tradição daquela família, e se alguém fere os princípios, seja qual for, todo mundo já cria um julgamento para aquilo e fala lá, está desonrando o nome da família. Está desonrando os pais. Aquela família lutou tanto para ter aquele nome e eles estão desonrando. Eu peguei esse exemplo aqui para falar para vocês. Mas quantos de nós, que somos parte do corpo de Cristo, fazemos parte de um ministério, não saímos lá fora e desonramos o nome do Senhor? E desonramos a entidade ao qual nós pertencemos? Ou será que acontece só com famílias em cidade pequena? Muitas vezes as nossas atitudes lá fora estão desonrando o nome de Deus. E esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque as nossas atitudes lá fora não vai refletir somente a nossa família. O que eu fizer de errado lá fora, está repreendido em nome de Jesus, mas se eu fizer alguma coisa lá fora, eu vou carregar muita coisa para trás. É meu casamento, é a minha família, é a igreja ao qual eu pertenço, é o reino de Deus. Agora você imagina a consequência grande que isso pode trazer para a minha vida. Então a honra é algo muito sério. Aquilo que eu honro, eu atraio. Se eu estou tratando todo mundo com honra, cuidando da melhor forma possível das pessoas, daqueles que estão comigo, honrando o ministério que eu sirvo, honrando a minha família, a minha esposa, meu casamento, honrando o meu trabalho, tudo aquilo que eu estou fazendo de honra, aquilo ali vai trazer benefícios para a minha vida. Vai trazer uma colheita diferente porque é um princípio. Se eu estou praticando, eu vou ter um retorno. Agora, a desonra, ela precisa ser lembrada também, porque isso pode trazer uma consequência muito grande para a nossa vida. E depois nós não temos nem noção do que aquilo pode gerar. Você imagina, a gente pegou um exemplo aqui da desonra de Cã, que até seu filho, Canaã, tudo ali foi comprometido. Aquele irmão, aqueles 3 que dariam início, né, que a partir deles seriam criados todos os povos, né, a gente já vê que dentro de 3, um já estava servindo 2. Então a gente já começa a ter uma ideia de que quando você honra, os benefícios são muito melhores do que a desonra. Toda honra ela traz consigo bênçãos e recompensa. A gente vê Sem, né, e Jafé, como eu disse, e também o texto da Sunamita, que a gente leu. Essa mulher, ela tinha tudo, né? Era uma mulher rica, uma mulher que tinha posses, uma mulher que para ela, quando pergunta o que você precisa, aos olhos dela nada. A vista dela não precisa de nada. Mas Deus sabe que alguma coisa estava faltando para aquela pessoa. Então a honra, quando você honra, você não perde nada. Ainda que hoje você acha que não está faltando nada na sua vida, eu quero dizer para você, honre, porque Deus sabe a sua necessidade, Ele sabe aonde Ele pode atuar, Ele sabe que você não vai ter nada em vão quando você honra as pessoas que estão com você, o ministério que você serve, aonde você trabalha, aonde você vive como sociedade, você pode ter certeza que Deus está olhando a sua necessidade, Ele vai te atender em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Essa mulher, ela atraiu aquilo que ela honrou. E você tem buscado honrar pessoas? Você tem buscado honrar o lugar onde você convive, ou o lugar onde você passa a maior parte do seu tempo? Você tem se preocupado em honrar o nome do Senhor, ao qual você serve, ao qual te deu a oportunidade, né, de a cada dia se levantar e poder usufruir das bênçãos que Ele tem preparado para nós? E você tem se preocupado em honrar o reino de Deus? Em honrar a vida daqueles que vivem com você? Nós precisamos tratar a honra. Ela é um assunto fundamental para nós cristãos. Você pode ter certeza. Principalmente para nós. A honra, ela tem que ser parte do nosso caráter.
Ela tem que ser impregnada na nossa vida. Seria essa a palavra. Ela tem que estar no nosso DNA. Ela tem que fazer a diferença. Ela tem que ser a diferença de quando você chegar num lugar, as pessoas vê que algo... Fala, essa pessoa ela tem um negócio diferente que eu não sei o que, que é. Porque hoje em dia, com tamanha desonra que nós vemos na sociedade, um pouquinho que você faz a mais já se destaca. Então, uma diferença que você faz, ainda que você ache que isso aqui vai ser insignificante, você pode ter certeza que você vai ter um destaque naquilo que você está fazendo. Você não vai perder nada com isso. E eu quero trazer algumas coisas desse texto que a gente leu, da Sunamita, que eu tirei algumas coisas aqui para poder compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração e que eu vou trazer para você nessa noite. Amém? Primeira coisa que eu quero falar para você. A honra, ela deve ser praticada independente da sua situação financeira. Independente da sua situação financeira. Se você está numa posição muito boa financeiramente, a honra ela tem que ser aplicada na sua vida. Se você está numa situação desfavorável, que você acha que não tem acesso às pessoas, isso não impede de você honrar as pessoas também. Porque tem dois polos, né? A pessoa ela acha no direito, eu já tenho tudo, não preciso fazer nada. A gente acabou de ver um exemplo de uma mulher que ela tinha tudo. Ela não precisava de nada. E a Bíblia, ela enfatiza que essa mulher, ela era rica. Mesmo assim, ela honrou um homem de Deus. E às vezes a gente pega uma pessoa que está numa situação menos favorável e ela acha que ela não tem que honrar ninguém, que ela só tem que receber. Não, a honra ela tem que ser para todo mundo. A sociedade nos classifica como mais rico e menos favorecido, né? Vamos usar esse termo. Mas para Deus, para o reino de Deus, é horizontal, é todo mundo igual. Se o rico não honrar, se o pobre não honrar, se o rico honrar, vai receber bênção e recompensa. Se o pobre não honrar, ele vai também vai ser passivo de desonra, mas se honrar também vai receber bênçãos e recompensa. Então a gente tem que começar a tirar esse estigma que, independente da situação financeira, honrar faz parte da nossa vida. Honrar não tem classe social. A honra é para todo mundo, principalmente para nós, que servimos a um Deus que ele nos iguala. Existem as diferenças por conta daquilo que nós administramos, por conta daquilo que nós recebemos e que Deus confia para nós. Isso daí está certinho. Mas que se eu tenho uma posição melhor no honrar ou tenho uma posição menor não honrar, a classificação, a recompensa vem da mesma forma. O princípio é o mesmo. Aquilo que eu vou honrar, eu vou atrair. Se eu sou rico e desonro, vou atrair desonra. Se eu sou pobre e desonro, vou continuar trazendo mais desonra ainda. Então, a gente precisa tirar isso daí. A primeira coisa que a gente precisa tirar é essa condição. Independente da situação. A sua posição ela não pode roubar a honra. Provérbios 3:9 diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações. Está falando de uma honra sobre os princípios da primícia. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então ela tem sim um princípio disso daí. Aquilo que você está honrando a Deus por princípios, você pode ter certeza que Deus ele vai trazer, vai reverter isso daí em bênçãos e recompensas para a sua vida. Amém? Então a gente precisa tomar cuidado quando se trata de desonra, independente da nossa condição. Eu quero dizer para você, seja qual for a situação que você está passando hoje, seja qual for a condição que você está passando, ainda que seja uma condição que você fala, Senhor, eu não sei mais o que eu preciso fazer, volte seus olhos para aquilo que Deus está preparando para você, para o caminho que Deus está preparando. Creia nos princípios da palavra de Deus. Creia que Deus ele é fiel em cumprir com todas as promessas que tem na palavra dele. E você pode ter certeza, tudo aquilo que você vai honrar o Senhor, ele vai derramar sobre a sua vida numa forma extraordinária, que vai transbordar os seus celeiros, os seus vinhos, os seus lagares, os barris vão transbordar de vinho em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Nós não podemos fazer distinção de honra. Não faça distinção de honra. O que você quer dizer com isso, pastor? No verso 13 do capítulo 4 lá de 2 Reis, você vê que a mulher ela reconhece Eliseu como um homem de Deus.
Ela reconhece ele. Ela fala para o marido, ali vai um homem de Deus. Esse homem vai comer com a gente. E quando ela faz isso daí, Eliseu ele tem um auxiliar, que é o Geazi. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Geazi até essa situação, não a situação de Naamã que acontece mais para frente. Mas ele é um auxiliar, independente do que ele faz lá na frente, a gente está tratando dessa questão aqui. E ela reconhece essa autoridade de Eliseu. Ela reconhece, ela fala assim, não, ali tem uma pessoa que eu sei que ele tem algo diferente. E ela honra esse homem. Ela reconhece quem ele é e honra. Mas vem o pacote junto, vem o auxiliar, Geazi. E olha só para você ver. Geazi ele chega para ela, Eliseu manda Geazi chamar, e Geazi chama ela, e olha o que ele fala. Geazi falando o diálogo de Geazi com a sunamita. Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer para você? Ele se inclui naquilo que está sendo honrado o mestre dele, o profeta. Você já vai entender. Já teve casos onde você recebe uma ordem, e isso aconteceu comigo, de receber uma ordem do apóstolo, André, vai lá e fala com fulano de tal sobre tal situação. E não ser da mesma forma que se fosse o apóstolo falando com aquela pessoa. Aqui não. Aqui a sunamita, ela entendeu quem era Geazi. Ela entendeu quem era este auxiliar do profeta. Quando você recebe uma ordem de alguém, ainda que não seja a pessoa diretamente que está te dando a ordem, entenda que existe um propósito por trás daquela ordem. No trabalho, eu trabalhava numa rede de lanchonetes, foi meu primeiro emprego registrado, e eu lembro que o gerente chegou lá para mim e falou assim, André, fala para o fulano que não está aqui, eu vou lá dentro lá fazer um fechamento do caixa, fala para eles abastecer isso daqui e fazer esse negócio. Eu falei, beleza. Os dois, o gerente saiu, chegou os dois, eu falei assim, ó, é para fazer isso daqui e isso aqui. Você é chefe agora nosso? Você está achando que você é chefe? O que você está achando que é? Deu para entender? Por isso que eu digo, nós não podemos fazer distinção de honra. Independente daquilo ali, não foi a minha autorização, não fui eu que dei a ordem. Eu estava recebendo uma ordem de alguém e passando. E muitas vezes, dentro da igreja isso acontece. Muitas vezes um líder ele pode passar uma direção para quem está no ministério, vindo do apóstolo, e essa pessoa falar quem ele está pensando que ele é, o que ele está achando que ele é. Amados, honra para nós não tem distinção não. Entenda que se você está recebendo alguma direção, existe alguém por trás que tem um propósito para aquilo ali. Eliseu podia muito bem ele falar diretamente com a sunamita. Foi ele que recebeu a bênção, ele que recebeu o quartinho, mas ele falava para o auxiliar dele lá conversar. E eu vejo que isso muitas vezes acontece dentro do ambiente eclesiástico, dentro da igreja acontece, dentro do trabalho. E às vezes dentro da família também, um pai pode chegar para o filho e falar assim, avisa o seu irmão lá que precisa fazer tal coisa aqui. E o filho chega e fala assim, ele está achando que é o pai agora? Você é meu irmão, você é a mesma coisa que eu. Amados, a honra, como eu disse, ela trafega em todos os ambientes. Nós não temos que fazer distinção. Eu só vou honrar porque aquele cara é pastor. Não adianta nada honrar somente eu, que é pastor, ou o apóstolo, e não honrar aquele irmão do seu lado que serve no ministério com você. Não. A honra serve para todos nós. Não tem distinção. Deu para entender? Amém? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí. Eu lembro que aconteceu 2 episódios na igreja até do Morumbi. Um episódio fechou legal, o outro não. E foi comigo que aconteceu. Foi comigo esse episódio. Nos 2 recebi a ordem do apóstolo, e tinha os grupos lá. Uma pessoa, eu fui falar para ele, o apóstolo está chamando lá, tal. Já vou, já. Isso daí gerou um transtorno muito grande. O outro, teoricamente, estaria no mesmo, correndo para o mesmo desfecho. Mas essa pessoa entendeu, reconheceu e falou, não, eu entendi que você recebeu uma ordem que não foi você.
Existe um bem comum para que você passasse aquilo ali. Eu falei, não, amado, eu estou aqui para servir da mesma forma que você. E esse desfecho foi numa boa, a pessoa está conosco até hoje. Então, às vezes, a gente distingue a honra. Eu vou honrar ele porque ele está acima de tudo. Não tem essa distinção. Se você trabalha num ambiente que, de repente, um supervisor pode não estar ali e colocar uma pessoa para substituir ele, fique tranquilo, honre aquela pessoa também. E não honre somente quando o supervisor, ou o chefe, ou o gerente, seja quem for, estiver. A honra, nós cristãos, principalmente nós, precisamos ter isso como exemplo. Você imagina, chega lá, não está um encarregado seu, coloca uma pessoa para substituir, e você é o primeiro a fazer um motim naquele lugar. Fulano não está aqui agora, já era. Não, para. Para a gente isso daí não funciona não. Amém? Não deixe de honrar por conta dos outros. Geazi, ele honrou. Eliseu estava junto com ele, ele poderia muito bem falar, não, vai o senhor falar lá, porque senão ela não vai me ouvir. Não. Entre um profeta de Deus, entre uma mulher rica, estava um servo ali que estava sendo obediente. Amém? Essa pessoa ele estava sendo obediente, ele estava honrando, tanto o chefe dele quanto aquela pessoa que estava recebendo eles na casa delas. Então a honra, ela é fundamental. Não podemos fazer essa distinção. Terceira coisa que eu quero falar com você aqui. Honre com excelência. Honre com excelência. A honra, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Senão se torna apenas um cumprimento de tabela. Não. Essa mulher, ela chega e fala assim, para o marido dela, está ali um homem de Deus, vamos honrá-lo. Ela não usa esse termo, mas ela é um resumo do que ela fez. O que essa mulher fez? Ela levantou, usou a parte de cima da casa dela para construir um quarto. Ela se preocupou em colocar uma cama para ele descansar. Ela se preocupou em colocar uma mesa para ele poder sentar, a cadeira, uma lamparina para ele fazer ali seus estudos, enfim. Ela teve toda uma preocupação. Ela não somente deu a morada para aquela pessoa, que ela poderia muito bem chegar para ele, ela já tinha honrado ele, a partir do momento que o texto lá no começo fala que ela deu alimento uma primeira vez e toda vez que ele passava, ele se alimentava. Então ela já estava honrando muito bem a vida dele, porque ela não estava somente trazendo ele para dentro, ela já estava alimentando. Mas mais do que isso, ela fez com excelência, ela construiu um ambiente para ele. Onde você se situa, onde você trabalha, onde você estuda, onde você serve, faça com excelência. Tudo aquilo que você fizer, faça como quem faz para Deus. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Nós somos representantes de Cristo lá fora. Nós servimos a um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que está nos olhando em todos os lugares. Acabei de ouvir um testemunho do irmão, que foi no mercado, aí foi abrir a porta do carro, deu um esbarrãozinho, pensou, mas o que ele fez? Ele foi lá, deixou um cartãozinho dele lá, não viu a pessoa, mas deixou um cartãozinho dele. Ele falou, opa, Deus está vendo. Mais ou menos assim, né? Ele teve consciência, ele falou, não, peraí, eu não vou deixar a pessoa na mão, vou me preocupar. Deus, ele está em todos os ambientes. Não adianta, às vezes, a gente querer achar que está fazendo alguma coisa que está fugindo dos olhos de Deus. Não. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com excelência. Nós vamos honrar o Senhor quando nós fizermos com excelência. Quando nós lembramos desse texto aqui de Colossenses, nós precisamos entender que tudo aquilo que eu for fazer, seja para quem for que eu for fazer, eu preciso fazer com excelência. Agora, muitas vezes a gente acaba esquecendo, acaba caindo no piloto automático e acaba fazendo as coisas de uma maneira mecânica. Não. Toda vez que você se preocupa em fazer uma coisa mecânica, você pode ter certeza que você nunca vai evoluir. E a tendência disso é você começar a fazer as coisas mal feitas. Agora, você imagina você pegar alguma coisa para fazer, principalmente no reino de Deus, se tratando de ministério, e começar a fazer de uma maneira relaxada. Você vai entrar na desonra com as coisas de Deus. Porque se está falando que tudo que eu fizer para fazer como se fosse para Deus, isso engloba tudo.
não somente o ambiente em que nós servimos, mas também onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente convive. Então tudo isso daí faz parte da nossa vida. Agora, quando se trata do reino de Deus, se a gente fizer de qualquer forma, se a gente fizer de uma forma relaxada, a gente precisa entender que a gente está desonrando a Deus. E lá fora também. Lembra do exemplo que eu dei da família? A mesma coisa. Você pode ter certeza. A hora que pisa na bola lá fora, a primeira coisa que eles vão falar: olha lá o crente. Porque a gente carrega isso daí. Não adianta, a gente faz parte. E a gente não pode querer deixar de fazer parte disso. Muito pelo contrário. Isso daí tem que servir para a gente fazer cada vez melhor. Honrar cada vez mais o nome do Senhor. Toda vez que as pessoas falar, a referência nossa tem que ser positiva. A nossa referência tem que ser ao contrário dos demais. E você pode ter certeza que com isso daí você não vai perder nada. Com Deus, a gente não perde absolutamente nada. Número 4 aqui, ó. Quando você honra, seu nome será honrado. Quando você honra, seu nome será honrado. Essa mulher chega, o Geazi chega para ela e fala assim: você quer que eu leve o seu nome para o rei? Você quer que eu interceda, que eu leve o seu nome para o comandante dos exércitos? Para aquela ocasião, para aquele contexto, ele deu a referência das duas maiores autoridades que tinha ali, que era o rei e o comandante do exército. E o que ela fala? Estou bem, ela responde, estou bem entre a minha própria gente. Então, essa mulher, ela não era somente rica, mas em se considerando da minha própria gente, a gente pode ter a plena convicção de que ela convivia no ambiente do rei, ela convivia com o comandante do exército, ela se considerava alta sociedade. Então, nós temos uma ênfase aqui de que a mulher é rica e que ela se considera da própria gente. Mas nem por isso eles deixaram de olhar e interceder por ela. Eu aprendo uma lição com isso daí. Quando nós fazemos bem feito, quando nós fazemos com excelência, preocupado em tudo que a gente fizer, seja em qual for o ambiente, preocupado em honrar o nome do Senhor, se eu vou dar um copo de água para alguém, eu preciso entender que eu estou honrando o nome do Senhor. Eu não estou fazendo para me aparecer, eu estou fazendo para honrar. Se eu ajudo uma pessoa, eu preciso entender que aquilo que eu estou fazendo é para honrar. O seu nome vai sendo exaltado. Pessoas vão intercedendo pelo seu nome. No ambiente de trabalho, quando eu gosto de dar esse exemplo, porque eu trabalhei muito tempo em fábrica, mas quando você faz as coisas bem feitas, que você honra a sua autoridade ali, o seu chefe, seu supervisor, que você começa fazendo aquilo bem feito, honrando ao Senhor como quem faz para o Senhor, você pode ter certeza que o seu nome vai se aparecendo. Existe um ditado, o apóstolo Paulo Henrique fala e ele atribui não sei a quem, não lembro dele atribuir, mas fala que quem não é visto não é lembrado. Quando você se apaga de algumas coisas, quando você se omite em fazer algumas coisas, você vai se tornando esquecido. Mas quando você começa a se aparecer, quando você começa a fazer as coisas, tendo um certo destaque, você vai sendo lembrado. E esse é o mesmo princípio para a honra. Quando você faz as coisas bem feitas, seja onde for o ambiente que você está, você pode ter certeza que você vai sendo visto, Deus vai te colocando em ambientes maiores, Deus vai te colocando em ambientes melhores. Por quê? Porque através daquilo ali, o nome dele vai sendo glorificado, o nome dele vai sendo honrado. As pessoas vão olhando para você fazendo as coisas bem feitas e vão falar, ali está uma pessoa diferenciada, e vão querer saber o porquê que você é diferente. E quando descobrir o porquê que é diferente, porque você está fazendo como se fizesse para o Senhor, o nome dele vai ser exaltado e glorificado em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? É para isso que nós fazemos, é para isso que nós honramos. Quinto, honre sem esperar nada em troca. Difícil a gente falar, né? Aquilo que eu honro eu atraio, mas honra sem esperar nada em troca. Mas é isso mesmo. Porque eu já sei que a honra ela traz recompensas. Eu já sei que a honra ela traz benefícios. Eu não preciso esperar, eu não preciso saber o que vai acontecer, o que eu vou receber disso.
Eu não preciso fazer esperando em receber algo em troca. Eu preciso fazer porque é para Deus. Eu preciso fazer porque pode ter um propósito na vida daquela pessoa que está recebendo a honra da minha parte, ao qual Deus vai se manifestar através daquilo, e eu vou receber uma recompensa por aquilo, independente ou não do que for. Eu não preciso me preocupar com a recompensa, eu preciso me preocupar em honrar. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Entender que quando nós honramos, nós não vamos esperar nada em troca. A recompensa já vem, é princípio. Eu planto, eu colho. A gente não pode confundir, dentro desse aspecto, né, de esperar nada em troca, a honra com bajulação. Bajulação é um nome bonito para puxar saco. Porque a gente acaba vendo pessoas que fazem as coisas de uma forma com interesse próprio. E você não está honrando a pessoa. Você está tentando, no dito popular, você está puxando o saco porque você está querendo algo em troca. Você está querendo um benefício em troca. Acontece muito em ambientes de trabalho, em todos os ambientes acontece. Mas você vê a pessoa ela tentando ali puxar o saco do chefe, tentando fazer as coisas para querer algo em troca, para querer um aumento, para querer um cargo. E se ela recebe um não, a primeira coisa que essa pessoa faz, ela sai fora. Por quê? Porque ela não está fazendo com honra, ela não está honrando, ela não entendeu o princípio de honrar uma autoridade. Ela está fazendo porque ela quer algo em troca. Então a gente não pode confundir. Na igreja, em vários ambientes, isso pode acontecer. Cuidado. O bajulador, ele não sustenta aquilo que ele trata com a pessoa. Ele não consegue sustentar por muito tempo. Primeiro não que ele recebe, ele sai fora. É o benefício próprio, a pessoa que busca o benefício próprio. A honra, você pode ter certeza, a honra, ela vai trazer recompensa. Ponto. É princípio. O que você honra, você atrai. Não se preocupe em focar no que você vai receber. Se preocupe em honrar como um princípio, porque você faz como para o Senhor e não para benefício próprio. Sexto e último aqui. Deus prepara uma bênção extraordinária quando você honra aqueles que servem a Deus. Essa mulher, ela não pediu nada. Não pediu nada. Ela tinha tudo, tinha dinheiro, tinha condições muito boas, ao qual ela honrou com uma excelência aquém do normal. Mas o servo de Deus, numa conversa, ela já tinha falado, não precisa de nada. Os dois ainda continuaram a conversa dentro do quarto. Cara, e aí? O que essa mulher precisa? Você não sabe de nada? Aí o auxiliar, fundamental ali para aquele momento, olha, ela não tem filho. E o marido dela já é de idade. Está aí. Deus, ele prepara uma bênção para aqueles que servem a Deus. Independente de quem for, todos nós aqui servimos a Deus, amém? Então todos nós temos essa mesma oportunidade de honrar e receber algo extraordinário da parte de Deus. Mas quando eu falo de honrar o homem de Deus, eu não estou falando honrar somente a autoridade pastoral, a autoridade apostólica, não. É honrar o líder que você serve no ministério. É honrar o seu irmão, que ele é também um homem de Deus, uma mulher de Deus. É honrar tudo aquilo que o ministério faz para crescimento espiritual nosso, para nos encher cada vez mais da palavra de Deus. Todos os projetos, tudo aquilo que nós honramos, que nós fazemos parte, que nós falamos para outras pessoas com orgulho. Lá na minha igreja nós temos esse projeto, lá na minha igreja tem esse trabalho. Você está honrando tudo aquilo que Deus está derramando sobre este lugar. Ou seja, você está passivo de receber a bênção de Deus. Ainda que você não precise de nada. Ainda que aos olhos humanos você fala assim, eu tenho minha família, eu já tenho meus filhos, estou tranquilo. Há algo dentro de nós que só Deus sabe que nós precisamos. Se você honrar esperando algo em troca, quando você achar que você não precisa de nada, você vai parar de honrar. Não. Honre por princípio. Honre porque você não vai esperar nada em troca.
mas sabendo que Deus, como Ele é fiel em cumprir um princípio, daquilo que você honra, você atrai, você pode ter certeza que aquilo que está dentro do seu coração, que estava esquecido lá dentro, Deus Ele sabe, porque Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sabe o que você precisa e Ele vai atender, sem que você saiba, mas você vai receber e você vai falar assim: esse meu Deus é vivo, esse meu Deus, Ele é fiel, Ele cumpre com aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel em cumprir e Ele não falha conosco em nenhum momento, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé?